Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar hoje sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queríamos agradecer a todos a participação quem está aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do nosso Pai Celeste e do nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós agora para terminar o capítulo 4 que nós começamos na semana passada. Nós vamos para a parte 2 do capítulo. Então, nós estávamos lá na parte um, terminamos, o doutor Bezerra estava respondendo o Miranda, falando sobre o psiquiatra, né, que pesquisou sobre a esquizofrenia, é Dr. Paul Eugen Bleuler. Foi um psiquiatra suíço notável pelas suas contribuições para o entendimento da esquizofrenia e autismo. Bleuler concluiu que a doença é uma ficção fisiógena, origem somática ou física, de origem, né? Que físio é de arte física, fisiológica. Então, no caso, essa ficção tem uma origem somática física, mas também tem uma superestrutura psicógena, que é de origem psicológica ou mental. Aí um dado interessante que eles falaram lá na live é que em 1900, esse Dr. Bleuler nasceu na época do Espiritismo, né? 1857 foi quando ele nasceu. E quando era em 1900, o estagiário dele era o Jung, que foi estagiário dele numa clínica psiquiátrica em Zurique, dirigida pelo Bleuler, né? E o Jung foi o líder do movimento de aproximação da psiquiatria à psicanálise. Então, ele já ligado a essa história do espírito, no caso aqui da alma, né? Você vê que ele vai trabalhar também com essa situação quando vem uma origem psicológica ou mental. E, na verdade, seria a origem também espiritual, né? Então, nessa estrutura psicógena, continuando o doutor Bezerra falando com Miranda, situamos os fatores kármicos de procedência anterior ao berço, que pesam na consciência culpada. O esquizofrênico, segundo a escola bleuleriana, não tem destruída a afetividade nem os sentimentos, conforme se pensava antes. Somente que os mesmos sofrem dificuldade para que os sentimentos, né, sofrem dificuldade para ser exteriorizados em razão dos profundos conflitos conscienciais que são resíduos das culpas passadas de outras existências, né? Então, Bezerra fala, e porque o espírito se sente devedor, não se esforça pela recuperação, ou seja, ele faz uma autopunição inconsciente ou teme essa recuperação. Ele também, se sentindo devedor, ele tem medo e aí também não se esforça, porque ele tem medo do que pode acontecer, a fim de não enfrentar os desafetos, que lhe parece a pior maneira de sofrer do que aquela que ele já se encontra. Então ele tem ali aquela sintomatologia da doença e ele prefere do que sofrer lá quando ele encontra com os desafetos, na hora que ele, né, sai do corpo, no sono e tudo. Nesses casos, pode-se dizer, como afirmava Bleuler, que a esquizofrenia se encontra no paciente de forma latente, pois que
Acentuamos, e o Bezerra que está acentuando, né? L imposta desde antes da concepção fetal. Razão essa que responde pelas sintomatologias neuróticas, produzindo alterações da personalidade, que vai se degenerando em razão dos mecanismos de culpa impressos no inconsciente. Assim, não é raro que o paciente fuja para o autismo. E agora ele vai falar alguns sintomas que o paciente de esquizofrenia tem: rigidez, desagregação do pensamento, ideias delirantes e incoerência são algumas alterações do comportamento esquizofrênico, originadas nos recessos do espírito. Repara que ele está batendo bem nisso o tempo todo, para explicar que isso está lá já no recesso do espírito, que, mediante a aparelhagem fragmentada, se expressa em descontrole, avançando para a demência, passando antes pela fase das alucinações quando reencontra os seus perseguidores espirituais, que agora vêm ao desforço. Então, na hora que o esquizofrênico também está na fase das alucinações, ele está, em geral, além de alguns sintomas são da doença mesmo, mas muitas vezes os perseguidores estão ali perto dele. E aí ele vê, aí entra na alucinação, né? Sejam quais forem os fatores que propiciam a instalação da esquizofrenia, o que desejamos é demonstrar que o espírito culpado é o responsável pela alienação que padece no corpo, sendo as suas causas atuais consequências diretas ou não do passado. Então pode ser uma consequência também indireta que ele tenha já trazendo, esteja trazendo, e nessa existência ele foi desenvolvendo, como a gente já viu, aquela parte da autoobsessão também, começa a ter aqui, todos aqueles, dentro daqueles sintomas, e aí também pode se instalar sem ter, além da obsessão, ter tido, começou a obsessão agora ou não, antes. Aqui coloca assim, que ele já tem isso, uma causa atual, e ele é o responsável. Tudo que está acontecendo conosco, nós sabemos que nós somos responsáveis. Sendo nessa existência, sendo na anterior, tudo que a gente faz, a gente está criando o nosso futuro. Então, é nessa hora que a gente tem que prestar atenção. Então ele fala do espírito culpado, que vai ser responsável pela alienação. No caso do Carlos, ele vai botar alguns sintomas do Carlos. Houve alteração neurológica por ação do perispírito no sistema extrapiramidal, resultando na alteração de alguns reflexos tendinosos, como se observa na rigidez da pupila. Então aí você vê que o perispírito estava lesado por conta de que ele já tinha, né, atuado em cima do perispírito antes e tudo, na hora que ele ficou entre uma existência e outra, e agora está dando reflexo no corpo. E ele fala também, na mesma forma, ocorreram distúrbios neurovegetativos na série vagotônica. Um monte de termo médico, eu trouxe aqui mais ou menos um pouquinho de cada um, só para a gente entender quais seriam os sintomas, né? O sistema extrapiramidal que ele fala aí é uma rede de estruturas cerebrais que trabalha em conjunto com o sistema piramidal para o controle motor. Então, demonstra que quem está com a esquizofrenia vai ter descontrole da parte motora. Sua função principal desse sistema é regular o tônus muscular, a postura e a coordenação de movimentos automáticos e involuntários. O que ele citou também do sistema de reflexos tendinosos, que são reflexos profundos. Esse é aquele que envolve o alongamento súbito de um tendão, que desencadeia uma contração involuntária do músculo correspondente, através de um arco reflexo na medula espinhal. Eu botei ali embaixo, mas é aquele testezinho do martelo no joelho, né? Então, que é o teste da percussão do martelo sobre um tendão que causa alongamento do músculo. A pessoa dá aquele chute para frente. Por quê? E esses reflexos, esse teste ajuda para você avaliar, ver como é que está a parte neurológica, para verificar a integridade do sistema nervoso central e periférico. E se tiver uma resposta anormal nesse teste, pode indicar doenças como esclerose múltipla ou lesões na medula espinhal. Então, nesse caso, ele também estava tendo alteração nesses reflexos. E aí, o Bezerra também falou sobre os distúrbios neurovegetativos da série vagotônica, envolve o termo vago, né? O nervo vago. Então, envolve uma resposta anormal do sistema nervoso, onde o nervo vago é ativado, causando uma queda súbita da pressão arterial e da frequência cardíaca. Esta condição pode levar a tonturas e desmaios. Então, mais alguns sintomas também presentes na esquizofrenia. Agora, continuando, Bezerra fala, também faz parte do quadro do nosso paciente a conhecida mão catatônica,
Lembra que eles falaram que ele tem uma esquizofrenia catatônica? Porque ele tem a tendência para ficar nessa situação, que é a hora que a pessoa fica muito com o órgão parado, com um membro parado, né? Então aí ele tem a mão úmida e fria, com cianose, que a escuta fica azulada, né? E sem pressão coordenada. Além desses sintomas, naturalmente, ocorrem nele os distúrbios metabólicos, como defluência do estado geral que padece. Então, o metabolismo dele está todo alterado, né? E aí o Bezerra conclui aqui, como veremos mais tarde, ele complementa, a ação perturbadora do nosso pupilo foi muito grave em razão do uso desordenado do sexo, tombando em degenerescência glandular que lhe afetou os testículos, facultando o surgimento de uma fibrose perniciosa, bem como de uma atrofia dos tubos seminíferos daquele órgão, em face de uma deficiente produção do hormônio gonadotrópico da hipófise. Então, a parte sexual dele também é afetada. Tá com o corpo, na verdade, eu acho que tudo dele está fora do lugar e realmente ele está com uma alteração enorme. Isso aí para acertar, como a gente vai ver assim, para ele ficar bom de tudo é muito difícil, mas vamos ver o que que eles vão conseguir. E aí, o Dr. Bezerra fala: vemos aí a mente espiritual, quer dizer, a mente está sempre no espírito, né? Só reforçou. No caso, com ele, a consciência de culpa, interferindo na constituição orgânica e dando curso às etiopatogenias detectadas pelos cientistas nas suas nobres investigações. Então, quando estudam sobre a esquizofrenia, eles tinham todas, várias pessoas, um pouquinho de cada sintoma desse que a gente citou aí. A ação obsessiva, que é um caso à parte, né? Por parte dos cobradores desencarnados, contribui para o baixo consumo de oxigênio, a anemia secundária e outros distúrbios que são registrados nos pacientes esquizoides. E que, no caso, são habituais, ou seja, ele tem esses sintomas todos. Por quê? A ingestão dos fluidos perniciosos intoxicam. Ele também está absorvendo aquilo ali dos obsessores, né? Levando os órgãos dele a funcionamento alterado, inclusive a lentidão do fluxo sanguíneo com uma ingerência fluídica no sistema enzimático do organismo. Então, as enzimas, toda a parte do sangue, do, todo o corpo, você vê que pelo fluxo sanguíneo vai para o corpo inteiro, está todo alterado. De qualquer forma, colhido pelas malhas da rede que teceu com os fios da perversidade, que é o caso do Carlos aí, o nosso defraudador das leis retorna ao educandário abençoado para recompor o esquema de equilíbrio e ordem que vigem em toda parte. E como nós já falamos aqui, se a gente desequilibrar o universo, a gente vai ter que equilibrar. Se a gente desequilibrar na gente mesmo, né, quando a gente provoca essas consequências no corpo, nós vamos ter que equilibrar. A gente está alterando, né, defraudando a lei de Deus, vamos ter que acertar. Isso aí é causa e efeito e semeadura e colheita. Agora, um trechinho que foi comentado depois, quando a Catarina falou, que nós estávamos, acho que foi no texto anterior, né? A Catarina vai perguntar, quando aquela entidade fala sobre o Espírito Consolador, ela pergunta quem é esse Espírito Consolador, né? Só para a gente lembrar o trechinho para fazer uma referência. Então, a Emerenciana responde que é o Espiritismo que se encontra na Terra para moralizar os homens, com o esclarecimento da verdade que liberta e salva. Quando se entender a missão verdadeira do Espiritismo, mudar-se-ão as paisagens morais, sociais e evolutivas do planeta, graças à transformação dos seus habitantes para melhor. Então fizeram referência ao livro Triunfo Pessoal, de Joana de Anjos Codivaldo, quando fala em religião e saúde. Porque o caso aqui não é a causa de, né, problema na saúde. Aí ó, esse livro, a Joana vai falar que a adoção de uma conduta religiosa que trabalhe o indivíduo, ou que realmente o indivíduo, né, se, se propõe a realizar aquilo que é sempre que a religião está falando sempre o bem, a adoção dessa conduta nele edificando valores de dignificação e de bem-estar, é um valioso contributo psicológico para a sua saúde. Então, nós também vamos cuidar da nossa saúde quando a gente vai estar com valores dignos, né?
Porque temos também, no caso da gente aqui, temos ali o Evangelho de Jesus para nos conduzir e temos a doutrina espírita. Então, nesse ponto, a pessoa vivenciando essa conduta religiosa, ela já tem um valioso contributo psicológico para a sua saúde. Outro trechinho, quando Catarina falou sobre o Carlos quando era criança, né? Ela fala: criança boa, sempre foi triste o meu filho único. E aí ela continua: notei alguns sinais estranhos por ocasião da puberdade, isolando-se dos amigos e se tornando mais silencioso. E a referência foi que no Livro dos Espíritos, na pergunta 385, Kardec indaga: o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? Que é o caso que ela comentou aqui, né? Ela fala: na ocasião da puberdade, então estava terminando, começando a adolescência. É o espírito que se modifica? O Kardec continua, né? E a resposta foi: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, não que o foram, nem o que serão. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Então, mostrando um aspecto de inocência, os pais sempre vão ter, meu filhinho, né? Ora, esse amor, ele vai dar um exemplo aqui, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre com matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, sempre vai ter alguma coisa que vai aparecer, que na época da sua infância, de criança até aí uma faixa de 8 anos, isso aí sempre tem uma coisa escondendo, né? Lógico que se for muito bom, o espírito ele vai continuar muito bom, mas ele coloca aqui essa ressalva, né? Ele não, os espíritos que falaram. A infância ainda tem outra utilidade. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Na hora da educação, né? Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. E eu deixei bem frisada aqui essa missão sagrada, porque toda vez eu escuto o pessoal falar: qual é a minha missão? Então, várias palestras, qual é a missão das pessoas? E aí eu fico assim, já até fiz um estudo desse, apresentei lá no Francisco de Paula, que uma das missões mais importantes para quem tem filho é a missão de ser pai e mãe, a maternidade e a paternidade. E aí, aqui, quando coloca aqui, que vamos ter que dar conta a Deus aquilo que a gente não fez pelos filhos. Então, toda vez que falarem sobre missão dos espíritos, não das espíritas, missão das pessoas, tenha pai e mãe, você já salta que a pessoa, olha, uma missão que você tem fundamental é ser o pai e mãe. Lembra a pessoa, porque isso aqui é falado no livro dos Espíritos umas 2, 3 vezes. E quase ninguém comenta isso. Ficam lá falando: é uma missão, pode ser assim, pode ser assim. Mas tem que primeiro ressaltar: quem é pai ou mãe já tem uma missão sagrada. Vamos continuar com as outras que vão aparecendo depois, né? Bom, os comentários foram em relação a essa história da idade, porque também trouxeram de volta esse pedacinho, falando que a glândula pineal reativa as forças criativas no ser humano aproximadamente aos 14 anos de idade. Nessa época, o ser encarnado abre-se para o contato com a vida espiritual, quando eclode a mediunidade junto com os aspectos físicos, psíquicos, mentais e espirituais. Na adolescência, vamos perceber fatores que chegam como descargas emocionais. Na época, muitos hormônios também estão em descarga, né? Vêm como ideias que vão se fixando e como uma personalidade que vai se apresentando.
Pois é muito comum os pais estranhar essa mudança na personalidade do filho. Geralmente fala, é adolescência, adolescência. Não, adolescência é quando aquele espírito bota as unhas para fora. Então é a hora que vai aparecer realmente quem estava, que você estava criando ali. Aparecem partes de defeito, mas também é uma lógica que aparecem algumas virtudes. Mas realmente, às vezes, a pessoa estranha, espanta, fala, meu Deus, mas meu filho não era assim, né? Isso acontece porque na infância o espírito está em latência. E na adolescência ele se expressa. Agora o ser começa a caminhar para o exercício do livre-arbítrio, sendo fundamental a orientação e a presença dos familiares. Nessa fase irão se expressar as fragilidades e os conflitos. As escolhas que forem feitas irão afetar toda a existência. Aquilo que imprimirmos na adolescência irá refletir na fase adulta. O cuidado agora deve ser maior, pois será o encontro da personalidade atual com o arquivo do inconsciente que vem à tona, para que nessa junção possa ser feita a condução exata daquilo que se necessita na presente existência. E aí tem uma observação que, de acordo com a psicologia junguiana, o self é a totalidade da psique, incluindo o consciente e o inconsciente, enquanto o ego é a parte consciente da mente que lida com o mundo exterior. Então, vou trazer aqui um desenho, uma figura que vai explicar isso facilmente. Eu achei um estudo e eu falei, perfeito. Já era essa figura mais ou menos que eu tinha, mas não consegui achar os meus estudos de Joana de Anjos, que eu tenho os DVDs aqui, eu estudei, botei anotado em algum lugar. Esse iceberg aqui, ó, seria o self, a parte consciente e a mente inconsciente. 5% está aqui, consciente. 95% é o conteúdo da vida presente e de outras vidas, que está no inconsciente. Aqui podemos ver escrito no consciente, que seria a parte do ego, né? Reflexões, pensamentos, sensações. No inconsciente, aqui tem emoções, memórias, recalques, fuga, medos, lembranças, fantasias, compulsões, desejos, agressividade, entre outros sentimentos que aparecem. Então aqui fica bem claro, né? Olha a quantidade de situação que a gente não conhece, a gente tem um conteúdo enorme, é que a gente sempre fala, não temos noção de quem nós somos, né? Porque na verdade isso aqui é o self, é tudo. E essa parte aqui é aquela que está nas outras existências, que a gente não consegue, só vai descobrir aos poucos, quando faz seu autoconhecimento, ou então só depois mesmo que passar para a próxima existência, não intervalo entre um e outro, a gente vai lá, mas eu era assim mesmo, eu fazia isso. Vamos ver as virtudes e vamos ver os defeitos, né? Bom, para fechar essa parte aí, para a gente ir para os comentários, segundo Emmanuel, o período que começa por volta dos 8 anos é um momento de crise para a criança, pois o espírito começa a ter uma percepção mais completa da sua situação reencarnada. E a integração entre espírito e matéria se completa. Então, assim, você fala, de 7 anos, 14 anos, né? Então, passam os 7 anos, por volta dos 8, é a hora que fala que a integração entre espírito e matéria se completa, termina. E aí, nesse momento, começa justamente a se manifestar aquela parte do espírito mesmo que a gente é. E isso gera incerteza e dúvidas. A infância e a adolescência são fases cruciais para a formação do ser, onde o ambiente e a educação têm um papel fundamental no desenvolvimento espiritual da criança e do adolescente. E do adulto depois também, né? Então vamos dar uma paradinha aqui para que a gente possa fazer os comentários ou ouvir algumas dúvidas aí. Vocês façam comentário, por favor. Fala, Rose. Então, eu vivenciei bem essa experiência de mudança. Vocês estão me ouvindo? Ah, Com uma criança que, acho que há 18, 20 anos atrás eu tomava conta, e assim que ele nasceu, ele era muito, mas muito agarrado com a mãe. A mãe tinha dificuldade até para se alimentar, ir ao banheiro, e quando eu tentava segurar, ele não desgrudava dela, era um amor, uma paixão. Sempre foi uma criança muito agarrada. Aí eu segui a minha vida, fui estudar,
né? Fui vivenciar outras experiências dentro da área de trabalho, reencontrei com ele já adolescente. E a mãe se queixando muito, né? Falando que ele tinha mudado, que ele já não era mais aquele amiguinho que ela tinha, aquele amor, aquela pegação, e eu não acreditei. Aí um belo dia eu fui passar um final de semana com eles, né? Almoçar e eu vi a situação. E era uma situação muito difícil. Totalmente diferente daquela criança amorosa, doce. Eu fiquei espantada, que eu falei assim, gente, mas como é que ele mudou assim? E assim, agressivo, e qualquer coisa que ela falava, ele já queria partir para cima. Eu falei, gente, não é a criança que a gente criou, que eu embalei, não pode ser. Parecia outro personagem. E eu fiquei muito chocada, né? Eu falei, caramba, não pode mudar tanto assim. Ele sempre foi muito amoroso com a mãe, sempre foi uma criança muito atenciosa. E como que se torna um adolescente agressivo assim? E aí a espiritualidade, através desses ensinamentos e do estudo, vai explicando, né, a mudança que realmente, quem era realmente aquele espírito naquele momento que já se encontrava com as suas é, lembranças, com suas forças totais, né? Já era praticamente um homem, e aí ficou difícil dela controlar. E é até hoje, né? Ela passa aí uns perrenguezinho, ama muito o filho, eu também amo muito ele, a gente tem uma relação muito boa, mas assim, em vista do que ele era quando criança, não tem assim nada, nada, nada parecido. E nem aconteceu nada sério, né? Para falar, não, ele mudou porque ela começou a fazer assim com ele, né? Continuou na rotina, né? Pelo caso que você está falando, né? Ela sempre foi uma mãe muito atenciosa, até super protetora demais, né? Ela se preocupava demais. Mas mudou mesmo. Assim, quando ela me contou, eu achei que ela estava exagerando um Exagerando. pouco. Eu falei, ela deve estar fazendo uma tempestade no copo d'água, porque ele sempre foi uma criança muito calma. Mas aí a gente fomos passar um final de semana junto, e aí eu presenciei cenas assim que eu nunca tinha visto. Eu falei, não, realmente, ela não está exagerando. Ele mudou mesmo. Entendeu? Mudou, até se envolveu com drogas, se tornou uma pessoa assim, gente, da água para o vinho, que você Ah, vê uma e depois vê outra. E eu fiquei assim, falei, gente, da onde saiu esse menino? Que não é. é aquela criancinha que a gente tinha, aquela, né, aquela feição, aquela coisa assim, ele ficou muito diferente. E tá aí, né, vivendo a experiência dele bem mais difícil que antes, devido a essas lembranças que ele trouxe provavelmente de As uma vida escolhas, assim. né? Porque E falou as aqui escolhas agora, que ele está fazendo, exatamente. Que isso aí. falou a Joana para bater o bem. Aí, a partir daí são suas escolhas. Então, assim, o espírito já está ali, vamos dizer agora, como você como falou, vai desenvolvendo o livre-arbítrio. Criancinha não tem, mas começou na fase da adolescência, vai desenvolvendo o livre-arbítrio. Agora suas escolhas. Ele está escolhendo esse caminho, porque realmente tem aí alguma, né, alguma chaga moral que ele está colocando para fora. É muito Provavelmente, ou uma chato. prova para a mãe, né? Não Para a sei. mãe, né? E É, seria para ele aprender também, né? Um desafeto qualquer, e agora era para que o nosso objetivo é aprender a amar qualquer um, então era para estarem se amando. A mãe ama de coração, mas ele não, ele está se perdendo. Vamos, né, fazer uma a gente tem vibração para orado muito, que ele tem consiga orado, o pai reencontrar. também tem orado, e É isso assim, a aí. tendência é ele cair na realidade e melhorar, né? Que a gente Vamos está ter. envolvendo com muito amor. Mas os É, conflitos continuam, tá? Um tá, beijo. já. Tereza Martins entrou na fila e levantou a mão. Tereza, fala. Além do grave comprometimento mental, né, psíquico, e em todos os casos de esquizofrenia, precisa de uma medicação muito forte, né, para aquela pessoa poder mais ou menos aliviar os sintomas. Quando dessas medicações fortes, ela basicamente fica dopada, né? Ela fica inerte, né? Jogada, mas dependendo da medicação, né? Ela até alivia esses sintomas. E a gente sabe, né? Como nós, espíritas, acreditamos realmente sendo uma grave obsessão, né? Um comprometimento muito sério, né? Da, de vidas passadas. E eu não sabia, assim, você relatou muitas coisas que acontecem no corpo, né? Eu não tinha noção de como tudo era atingido, né?
tudo era atingido. Mas a gente também pode lembrar, pode entender que se o perispírito foi danificado, né? Foi danificado pelas nossas más atitudes, as más escolhas, né? Tão danificado que alguns retornam, como foi falado, é, mesmo dentro do ventre, né? Já voltam, já retornam a essa vida com esse comprometimento de tão ligado aos obsessores, né? É assim, o esquizofrênico é um, a gente vê tantos documentários, eu vejo alguns, né? E é muito triste, né? A gente vê uma situação daquela pessoa, né? Porque o espírito, ele não consegue atuar naquele corpo, né? Porque tantos impedimentos, né? Tantas dificuldades que ele tem. Então e essas pessoas também, é, além desse grave comprometimento com com as suas vidas passadas, é, a gente vê que muitos deles não têm força suficiente para reagir, né? Às vezes, quando tem uma pequena reação, uma pequena consciência, volta, é minutos, são pouquíssimos, né? São segundos, mas os obsessores, né? Eles retomam a vida daquela pessoa sem deixar que ela tenha uma consciência mais apurada. E eu me lembrei também, enquanto você estava falando, de um documentário que eu vi há muito tempo. Se chama A Menina que Nasceu com Esquizofrenia. Tem no YouTube, tem em outros lugares. É muito interessante porque mostra uma criança de 7 anos, já bem pequena, né? Uma criança, mas ela ali aparece no documentário, ela lutando contra alucinações. Ela tem uma raiva muito grande, incontrolável. Ela até fala de que ouve as vozes e até conta quantas vozes tem. Então, a gente imagina, desde 7 anos, não só aquele espírito ali, num comprometimento grave, mas também os pais que precisam enfrentar essa situação e só mesmo com muita força, com muito amparo de Deus, porque é uma situação muito difícil, né? E aí eu pergunto assim, é, você acha que um psicopata também é perseguido por inimigos do passado? O doutor Bezerra coloca aqui que todos esses problemas psicológicos, psiquiátricos, eles estão no espírito, tá? Vem. A pessoa desenvolve mais ou menos aquilo que você estava comentando, antes de te responder isso aí pelas coisas que eu já li, vou te falar a minha ideia, mas antes disso, no caso do Carlos, ele tá com a consciência culpada, tem que lembrar disso, que ele fez muita coisa errada. E aí o doutor Bezerra coloca bem aqui, o espírito culpado é responsável. Então, o espírito de Carlos, ele coloca fez, pelo perispírito, alteração neurológica. Então, os sintomas todos que eu fui citando aqui, que o doutor Bezerra falou, isso em relação ao Carlos. Existem outros sintomas de esquizofrenia que talvez não pegue isso tudo. O Carlos, por causa da culpa, e a maioria das vezes, o autismo, como ele colocou, e a esquizofrenia, vem muito pela culpa, porque a pessoa quer ficar alienada, ela não quer ficar consciente das coisas, e nem está em contato com aqueles que estão lhe cobrando. Então ele teve alteração neurológica, como você falou ali, a parte ele reforçou aqui, ó, a consciência de culpa pegou os testículos. Então, vários distúrbios metabólicos naturais da esquizofrenia, e ele ainda piora porque tem a ingestão dos fluidos dos obsessores, né? Os fluidos perniciosos intoxicando, levando ao órgão a funcionamento e o corpo todo alterado.
O que que acontece nesse caso que você falou aí? Que seria o psicopata, né? No caso mais, vamos dizer, um negócio bem mais sério. Com certeza ele tem um problema sério de outra existência. Não foi nenhum santo, tá vindo lá com uma carga pesada de situações que ele já traz, com certeza é um espírito muito endividado. E aí, o que que acontece? Vem para dar uma chance, é sempre a chance. A reencarnação, a gente sabe que ela é justiça divina. É uma chance que a justiça divina nos traz para que a gente possa acertar a nossa existência. Daí vem com a chance. Aí ele vai por seus problemas que já existem, né? E ao mesmo tempo vão acontecendo coisas. E se ele não consegue, vamos dizer, uma própria ajuda, porque se é uma pessoa que tem lá uma mãe amorosa, a Rosa até falei agora na história da mãe amorosa, que ajudaria alguma coisa, né? Que fique alguma coisa guardado naquele espírito e ele possa desenvolver melhor depois, ele acerte depois. E isso tudo se a pessoa tem vários comprometimentos, né? Que aí vem aquela situação de pessoas que vão para a escola, já fica um jeito esquisito de ser, aí vai para uma escola, aí sofre bullying, começa toda aquela situação para virar. Os casos que a gente vê nos Estados Unidos, falam muito, né? Dos psicopatas de lá e tudo. Então, isso tudo vai chegando a uma quantidade de razões para realmente a pessoa desenvolver isso. Agora, que ele tem alguma coisa no espírito, se não é, não adianta, que não é questionável, ele já é um espírito com problemas sérios, porque senão ele não ia pegar nessa existência e virar um psicopata, né? E que ele está, por ter esse, a gente já sabe que tudo que a gente pensa, a gente está atraindo, né? Somos ímãs. Então, nós estamos pensando coisa boa, vem muitos nossos amigos espirituais ficam junto de nós. Quando a gente está com raiva de tudo, a gente ó, afasta a galera e aí vem a turminha que fica no ouvido. É isso mesmo, né? Ah, o mundo está perdido, as pessoas estão cada vez piorando mais e começa aquele negócio no seu ouvido e você vai se envolvendo naquela energia. Se o cara já tem um problema já que traz, né? Um psicopata, uma mulher, e já está com aquilo ali, os espíritos que estão ao redor, que com certeza já são, né, que ele está devendo de outra existência, vão ajudar. Aí forma aquela situação que a gente conhece em poucos casos, graças a Deus, mas tem muita gente que é afetada com isso. Então, sim, sem dúvida a pessoa traz. E eu entendo, pelo tudo que o Dr. Bezerra fala em todos os livros que a gente estudou e vai estudar ainda, que a pessoa está sim com uma influência espiritual. Porque não teria uma condição da pessoa estar de um lado que é toda deformadamente, coisa e tal, né? Com todos esses problemas antigos, e tá ali só o seu mentor falando, meu filho, não faz assim, né? Só falando coisa boa. Com certeza também ele se afasta, quando ele irradia essa energia ruim, ele afasta, o mentor fica só de longe, porque não adianta dar conselho, a gente sabe que eles ficam ao lado, aguardando você tomar a sua decisão, e aí não tem quem, o pessoal faz a festa, né? Os outros irmãos. Sandra Ferreira, quer falar? Diga. Obrigada. Ah, Primeiramente, eu vou tentar esclarecer que psicopatas não sofrem. E não sofrem bullying, porque eles fazem aí o eles fazem, bullying. tá certo. Então, eles é que fazem, né? Psicopata não tem nada a ver com esquizofrenia. A Sandra depois pode até Não, esclarecer ela falou melhor outro aí, caso, né? Ela falou o mas exemplo não tem, psicopata. não tem absolutamente nada a ver uma É, coisa com a tá outra, certo. né? Até porque Lógico. psicopatia não é doença. É um transtorno, não é doença. Eles não sofrem, eles não têm sentimentos. Por incrível que pareça, é muito difícil da gente entender, e inclusive eu acho muito difícil de entender que tipo de evolução eles conseguem ter. Isso eu acho assim, nunca vi explicação nenhuma sobre isso. Que tipo de evolução um psicopata pode ter? Porque eles não sofrem, eles não sentem. Como eles vão evoluir? É algo assim impressionante. Mas não é sobre isso que eu queria falar, não. Eu queria falar sobre essa explicação que teve aí, sobre a- o espírito se revelar, né? Primeiro, possivelmente aos 8 e na adolescência. Porque eu vivi essa situação já com duas pessoas muito queridas, duas crianças muito queridas minhas, e que se transformaram a ponto de não ser mais possível uma relação. Assim, é, eu identifiquei que quando a coisa aconteceu e eu custei a conseguir conceber que isso tinha acontecido, eu vivi situação de luto.
com as duas, porque foi um luto para mim, ver que aquela duas meninas, mulheres hoje em dia, né? Que é assim, você tem aquela relação super boa, super carinhosa, super afetiva, e você começa a projetar para o futuro, né? Você imaginar que vai ser uma amiga sua, que vai ser, né? Vai ser chegada e tal, e quando chega na adolescência, aquilo se transforma assim de uma maneira assim impossível de continuar, né? Se tornou realmente impossível. E eu vivi realmente uma situação de luto com cada uma delas, né? Que eu custei, né? Porque levei muito tempo para assimilar isso, para entender, para analisar tudo, né? E essa explicação agora seria me ajudado mais ainda se eu tivesse na época. E recentemente, um menino, filho de uma amiga, ele está com 8 anos. E até eu conversei, nós conversamos, ela conversou comigo sobre isso, sobre essa transformação dele. É preocupante, porque assim, às vezes pode ser uma coisa mais grave no sentido de caráter, né? Porque o problema é esse, né? É o caráter, né? Porque não é uma doença, nenhuma das outras duas tinha nenhuma doença, é porque, né? Se transformou. E é chocante passar por isso. É chocante. Para mim, eu passei 2 vezes e, assim, foi muito ruim. Foi muito ruim. Achei até, penso até muitas vezes, né, que é a palavra mais fácil da gente falar, que foi um karma, né? Eu tinha com ela, só que com elas, né? Separadamente. Mas, né, isso não quer dizer que elas também, outras pessoas né, do entorno delas também não tenha passado, entendeu? De uma delas eu pude conversar com a mãe, né? E a mãe expressou claramente também, a- a- assim, o sofrimento, né? De ver a pessoa assim. Agora, o espiritismo dá essa explicação que eu nem conhecia, né? Dessa forma que existia isso no Quem fala espiritismo. mais é Emmanuel, mas o que eu te falei antes estava no Livro dos Espíritos, a primeira parte. Mas não diz bem a data, né? Só fala que vai ficar, que fala assim. Ele fala, na verdade, falou, né? Que Kardec pergunta, assim, né, que na época da adolescência, né? Kardec falou. No É Livro porque a gente dos associa aquela coisa de adolescência, É, de hormônios, de exatamente. transformação cerebral, que hoje em dia já se sabe que existe e é muito grande, né? A gente se associa, mas tem mais um elemento, né? Tem mais Essa esse parte do elemento. que você está falando, que endossa o que a gente vê quando Emmanuel fala, que começa com 8 anos, porque justamente sempre fala os períodos de 7 em 7, 8 anos começa e aí até finalizar, que agora já está, eles falam que está, é a integração entre o espírito e a matéria. É Agora, uma coisa muito chocante, porque você está assim, quando você vê que ali não existe mais aquela é, pessoa, que é não é, outra pessoa. E aí você fica você não sabe como lidar com aquilo, porque você sente claramente que não é mais aquela é. pessoa. É Agora, o uma que coisa muito chocante. você está falando desse outro aí, outro menino, o que a gente tem sempre que colocar aqui e lembrar é que a educação é fundamental. E aí, quem pode, consegue levar uma criança para uma evangelização, aí melhora bastante. Não vou dizer que vai ser a mudança, Olha, porque tem criança que faz evangelização, nesses faz tudo, casos que eu e não conheço, adianta nada. não acredito muito nisso, não. Não, então, isso aí é uma orientação que a gente sabe que vai. Nesses No casos. mínimo. Mas, ô Sandra, no mínimo você vai dar uma base. E tem vários casos, eu já escutei até várias Não, histórias, tudo bem. Realmente, eu que a acho que pessoa fica com aquilo. nenhuma dessas pessoas tinha nenhuma base. É. Aí, no caso, se você tem uma base, até mesmo eu lembro um dos casos, até que conta, não sei se é o Divaldo, que a pessoa foi.
Não tô lembrando agora qual é o orador. Que aí fala que conviveu com o menino, eu acho que é Divaldo. E aí que o menino fala para ele que queria matar, e ele cresceu. E aí o Divaldo perguntou para ele. Ele fez a evangelização, saiu da mansão do caminho, cresceu. E aí o Divaldo perguntou: meu filho, mas você continua querendo matar os outros? Ele falou: olha, eu só não mato porque eu lembro de tudo que eu aprendi quando eu estava. Eu aprendi com os livros de André Luiz e quando eu estava com vocês aí. Porque ele continuou com aquilo existe dentro. Só Mas que isso aí aí. já é um extremo da coisa, né? Não, Já então, mas é aí é o caso de cada um. Cada caso é um caso. Não adianta. é, Cada pessoa vai ter uma reação, gente, mas alguns casos, e o que tem que fazer, pelo menos, é você tentar colocar, no caso não consegue ainda, uma criança na evangelização, porque isso ela vai ter contato com aquela situação ali. E vem tudo para ajudar que o espírito venha com uma formação moral. Agora, sem nada, minha filha, fica difícil. é. Vamos continuar que o texto aqui ainda tem as coisas para a gente continuar aqui um pouquinho, mas tem muita referência boa. Então, que eu estou terminando já o capítulo mesmo, mas agora do texto que vem aqui, o Miranda agora está pensando assim, né? Não, eu acho que é Nael Bezerra falando com o Miranda. Foi muito sábia a mentora amiga propondo, em primeiro ato, a desobsessão. E aí vai falar a coisa que a Teresa falou, para depois serem aplicadas outras fluidoterapias ao lado da medicamentosa. Não pode deixar de ter os medicamentos. Lógico, que são várias alterações psicológicas, psiquiátricas e fisiológicas que a pessoa tem que ter o medicamento. Então ela propôs a desobsessão que vai rolar, que a gente vai ver no plano espiritual, que enquanto eles estão lá trabalhando ali naquele centro espírita, vai ter reunião no plano espiritual. Depois você aplicar outras fluidoterapias ao lado da medicação, da medicina, né? E da psicoterapia que a doutrina espírita pode propiciar ao longo, com excelentes resultados, que vai depender de vários fatores. Aí vamos lembrar que é o próprio paciente, que ele pode estar todos, nesse caso que a gente vai ver mais para frente, como é que ele vai conseguir trazer ele um pouco à lucidez, o próprio paciente, que também, quando ele puder, se optar pela uma terapia ocupacional, que seria no serviço de benemerência e de abnegação em favor do próximo. Então, isso aqui é o ideal, que a pessoa consiga chegar a um nível de lucidez e de condições de poder fazer alguma coisa, né? Que fique, às vezes, sentado numa cadeira de roda e ali ajudando de alguma maneira com qualquer terapia manual para poder mostrar para os outros que está ali, né, batalhando para ajudar. Alguma coisa a pessoa tem que fazer. E aí vai depender, como falou, do próprio paciente. E fazendo isso, agindo em favor do próximo, ele vai ganhar méritos que influirão na regularização das suas dívidas pela diminuição dos teus débitos. Lógico, as dívidas espirituais, né? E débitos dessa existência aí. Bom, não devemos, como aí o Doutor Bezerra vai dar uma assim, bom, não vamos exagerar aqui, não temos ter tanta expectativa, não devemos, como é sabido, agasalhar ideias otimistas exageradas quanto à recuperação da saúde mental do nosso doente, considerando, sobretudo, que a estada na Terra é apenas breve período no programa da vida. Então, isso aqui a gente sabe, né, gente? Uma existência é nada, né, perto da eternidade. Então, é uma estada, é breve período. Não é importante que os resultados de qualquer cometimento espiritual sejam manifestos salutares. Então, não é para achar que ele vai ficar curado e vai terminar essa existência sem nada enquanto esteja no corpo. Não é importante que tenha isso, essas manifestações salutares, quando está no corpo, de acordo com o desejo imediatista das criaturas humanas, cuja visão da realidade é unilateral e limitada. Nós temos que lembrar que somos espíritos imortais, então não podemos ficar com isso. Tem que ser para essa existência, tem que ser para agora. Eu quero que melhore e nessa vai dar dando certo, a gente vai rezar. Mas se não der nessa, vai dar continuando e tem a eternidade para pessoas encaixar aí. Todos é o destino de todo mundo. Essa é a única fatalidade. Seremos um dia espírito puro, seremos felizes. Então aí a gente tem que tirar essa visão unilateral e limitada. E aí o Bezerra fala: estamos construindo para a eternidade. E o nosso compromisso de realização não tem limite de tempo, nem se subordina a espaços de interesses afetivos pessoais. Encontramos-nos engajados na tarefa de edificação do bem nas almas, lançando os alicerces do mundo novo de amanhã, sem pressa, mas sem receio ou negligência. O presente é a nossa oportunidade para agir, enquanto o amanhã é de Deus. E aí, Bezerra silenciou
E o Miranda fala que ele se encontrava extasiado naquele recinto humilde, longe dos brilhos enganosos da ostentação e da presunção, entre espíritos mais aferrados às impressões físicas e mais imantados às necessidades materiais, fulgia peregrina luz de amor e realizava-se um labor respeitável, no qual se confundiam as dádivas do alto com as necessidades mais imediatas das criaturas. Nós vamos parar aqui, porque no capítulo vai falar agora um trechinho sobre o próximo capítulo, né? Então a gente vai estudar tudo junto na próxima semana. Vamos para as referências que vêm sobre a história da culpa, né? Sempre batendo ao longo do livro todo, vai falar muito de culpa. No livro Despertar do Espírito, Joana de Anjos faz uma classificação em dois termos. Tem a culpa tormentosa, punitiva, que é aquela que mascara-se e dorme no inconsciente profundo, trabalhando transtornos da consciência e faz com que o indivíduo se agarre à necessidade de punição em situação patológica, que é o caso que a gente está vendo aqui, né? Do Carlos, a gente já falou muita coisa nas outras semanas. E tem a culpa lúcida terapêutica, que é uma avaliação oportuna sobre o acontecimento, tornando-se necessidade reparadora, que propele ao aloperdão, que é o perdão ao próximo, ao outro, como o auto-perdão. Então aí vem agora uma nova observação para a gente, né, que a gente já comentou, mas para agora reforçar o auto-perdão. Como é que a pessoa vai ser? Eu sou culpada, como é que vai se desculpar? Tem que ter o auto-perdão. Essa culpa lúcida terapêutica, ela equipa os instrumentos morais da personalidade no eu superior, para mantê-lo vigilante, precatando de futuras flutuações comportamentais e deslizes ético-morais. Então a pessoa fica mais vigilante, está percebendo, opa, estou fazendo isso aqui, estou errando, fica se vigiando ali, se autoavaliando, né? Desperta a consciência para estar atenta às ocorrências dos momentos infelizes, isto é, naqueles nos quais o cansaço, o estresse, a saturação, o mal-estar, a irritação estejam instalados no organismo. Esse é um momento perigoso, a hora errada para tomar decisões ou assumir responsabilidades mais graves. Então, se a pessoa está sentindo que está assim, fala, eu não vou resolver isso agora, né? Que está irritada, não é? A gente sempre fala, não é para poder mandar mensagem no WhatsApp quando você está irritada com alguma coisa, respira fundo, vai fazer outra coisa, depois você responde. Antigamente era e-mail, né? Que falava o conselho era, não responde o e-mail se você está chateado. Agora não manda o áudio, não manda mensagem no WhatsApp, não escreve. Por quê? Nesse momento você pode fazer, né, uma besteira e depois você vai se arrepender. Espera, porque isso aí, nesse momento, é um momento perigoso. Não tem que tomar decisão alguma. É uma plena, essa culpa aqui, lúcida terapêutica, ela é uma plena conscientização da conduta com vista à vigilância emocional e racional para futuros cometimentos. Você está vigiando para daqui para frente a gente, ah, já errei, não vou ver se eu não erro na próxima. Aí foi citar também uma mensagem de Joana de Anjos, por Divaldo, no dia 29 de maio de 2009. Fugas pela culpa. É o título da mensagem. Vou trazer os trechinhos que eles citaram. Muitos indivíduos alegam que carregam muitas culpas conscientes quanto inconscientes de gravames que foram perpetrados e que os atiraram no poço da amargura, tornando-os indignos de realizações elevadas. Seria de indagar-se quais as qualidades exigíveis para a prática do amor nas suas múltiplas expressões sob a inspiração do anjo da caridade. Oferecesse um copo com água fria ao sedento, doar-se uma côdea de pão ao esfaimado, um vaso de leite ao enfermo, uma desta moeda ao necessitado, um gesto de compaixão, uma palavra gentil, um aperto de mão, são tão espontâneos fenômenos humanos que não exigem elevados sentimentos morais, bastando somente o desejar-se auxiliar. São tantas as formas de exteriorizar gentileza e bondade que não se torna indispensável uma situação espiritual superior para apresentá-las. Através da ação fraterna e natural, adquire-se os títulos de enobrecimento moral, superando-se as tendências perniciosas que escravizam o indivíduo, mantendo-o nas paixões dissolventes e que passam a diluir-se quando ocorrem os atos de amor, cedendo os espaços móveis à beneficência. Então a pessoa, né, vai para o lado errado, vai para o lado do mal, ao invés da beneficência. Aí, pulando um trechinho, tem quando alguém se desculpa, né, a ajudar,
não está sendo impedido pela culpa, mas pelo egoísmo. Todos os seres humanos, de uma ou de outra forma, carregam algumas culpas. Existem marcas psicológicas ancestrais que afligem, mas podem ser anuladas mediante o conhecimento da realidade e dos legítimos valores morais, que são as regras de bem viver, exaradas no Evangelho de Jesus e sintetizadas no seu conceito sublime, que é não desejar nem fazer ao próximo, a outro, o que não se gostaria que lhe fosse feito. A aceitação honesta do fenômeno culpa pela consciência constitui excelente aquisição emocional para o trabalho de diluição dos fatores que é gerado. Então, quando você entende e entende que você tá consciente de ver que você realmente está com um sentido culpado, aí isso vai ajudar. Uma excelente aquisição emocional para diluir esses fatores. O erro é sempre resultado do nível de responsabilidade imposta pela consciência. Quando se trata de algo planejado com objetivos perniciosos, certamente os danos produzidos são muito mais graves, transformando-se em conflito psicológico de ação demorada. No entanto, quando outros fatores imprevistos desencadeiam a atitude maléfica, então, ou seja, você não planejou já com ideia, né, de fazer maldade, veio de repente uma atitude maléfica, é compreensível que a responsabilidade se apresente menor, mas tem, né? Em face disso, afirmou o mestre Nazaré. Ele sempre fala isso aqui, né? Mais se pedirá àquele que mais recebeu, estabelecendo que o conhecimento é fator predominante em relação à responsabilidade dos atos humanos. É o caso de nós espíritas que estamos com conhecimento de muitas situações que a gente já sabe como é que funciona aí, quanto mais responsabilidade. É compreensível que seja qual for a forma como se deu a instalação da culpa, é sempre resultado da longa aprendizagem a que o espírito se encontra submetido no compromisso da autoiluminação, transformando ignorância em conhecimento, instinto em discernimento lógico e em razão, primarismo em sabedoria. Já constitui um passo significativo a sua identificação, se você identificar que tem a culpa, que significa o começo da sua superação. Nenhum recurso mais eficiente para a sua eliminação que todo o bem que se pode fazer. Porquanto o auxílio ao próximo, à comunidade, a contribuição ao bem-estar geral, proporciona a recuperação do equívoco de maneira judiciosa e edificante, resultando em fator de progresso geral. Lembrando, Pedro, né? Como é que é? O amor cobra a multidão de pecados. Então, a pessoa fazendo isso tudo, ela vai proporcionar a recuperação do equívoco. Isto porque sempre que alguém cai, que se compromete, a sociedade com ele tomba, sendo natural que, ao elevar-se alguém, com ele a sociedade se erga. Então, sabe que cada hora um que se recupera e se melhora também está melhorando a psicosfera do planeta. A sociedade aqui significa todos nós emitindo a nossa energia. Quanto mais pessoas forem se melhorando, vai elevando, a sociedade se ergue. A felicidade somente se instalará na Terra quando as criaturas humanas compreenderem que o auxílio recíproco é recurso precioso para o equilíbrio entre todos, para a gente chegar na fraternidade universal. Lembra que nós somos todos irmãos. Enquanto houver segregação, discriminação, miséria de uns e excesso de outros, exorbitância de poder ou de fortuna em poucas mãos, com a escassez na multidão, o sofrimento permanecerá como látego sobre o seu dorso, sobre o dorso da multidão, né? Até o despertamento consciente e a mudança inevitável de conduta. Nunca desconsideres o poder dos pequenos gestos de bondade e de amor que fazem muita falta entre os seres humanos. Por mais insignificantes que pareçam, constituem notas musicais da grande sinfonia da vida vibrando no universo. Toma parte na extraordinária orquestra do bem, contribuindo com o que possuas. Então, termina essa mensagem da Joana, aí teve uns comentários sobre a culpa. A culpa ela deve levar ao reconhecimento do erro praticado. Então ela pode começar, você diz, estou me sentindo culpado, mas entende que errou, e aí nós devemos sempre substituir o termo culpa por responsabilidade.
Porque ser responsável, ele evoca a lembrança de outras posturas dentro de nós. Ah, você é culpada. Aí você vai no teu passado, essa palavra culpada era pesada, né? Mas falar, você foi responsável, vai evocar uma lembrança de umas posturas que nós vamos, eu sou responsável. Então sabemos que teremos que assumir as consequências dos nossos atos. E seremos cobrados pela lei da vida, a responder pelos erros cometidos. Então já muda, né? Você já ressignifica aquela situação. Eu sou responsável, eu vou arrumar, vou acertar. A culpa remete à punição como castigo e não como corretivo, conforme funciona a lei de Deus, que a lei de Deus ela traz corretivos. Ao invés de culpa, temos que desenvolver o arrependimento. Então vamos lá para a referência do céu e inferno, na parte da apresentação do livro, que vai falar. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. São as três condições para apagar os traços de uma falta cometida e as suas consequências. Nós falamos várias vezes aqui, vamos retornar sempre, é bom a gente lembrar, né? Então aí vem, já que você vamos passar de culpa para desenvolver o arrependimento, o primeiro passo é o arrependimento, que era o quê? Mudança de pensamento, mudança de atitude, né? Que é até o sinônimo metanoia, que nós já trabalhando. Então quando eu reconheço que eu errei, e desejo um retorno sincero ao bem, para me aperfeiçoar, né? Um aperfeiçoamento sério e efetivo, aí realmente eu estou com arrependimento sincero. O arrependimento não é consequência do constrangimento causado pelas vicissitudes e embaraços. Então, eu estou arrependida porque, na verdade, eu tô agora, tô vendo lá, vou ficar com vergonha, né? O que eu fiz, coisa e tal. Não, não é isso. Arrependimento é você ter realmente uma conscientização da sua responsabilidade e dos mecanismos da lei natural que rege o mundo moral. O arrependimento é inútil quando é apenas consequência do sofrimento. É aquele lance, você tá preocupada mais né, da parte que os outros vão pensar e tudo, você arrepende, não é, ele é proveitoso quando você tem por base o desgosto de haver transgredido as leis de Deus e o ardente desejo da reparação. Então, arrependimento sincero é um ato da livre vontade do Espírito. Eu tenho que ter realmente vontade de fazer aquilo, predispondo o espírito a libertar-se da condição de infelicidade por seu esforço. Assim, ele representa a conscientização das leis divinas, que o faz o espírito compreender a capacidade própria de conquistar a felicidade pelo aprimoramento. Essa condição o faz reconhecer a força de sua vontade e desperta sua autoestima, reconduzindo ao caminho do bem. A pessoa realmente vai modificando. A expiação vem depois do arrependimento, pois, consciente de sua imperfeição, o espírito, consciente da sua imperfeição e da lei de escolha das provas, o espírito vai escolher os desafios que enfrentará nas vidas seguintes, nas próximas existências, com o objetivo de conquistar, por seu esforço, um aperfeiçoamento sério e efetivo. Então, ele vai escolher uma prova, que no caso aqui não é somente prova, também uma expiação, mas ele vai escolher, lembrando aqui que a palavra está escrito consciente de suas imperfeições. Tem espírito que não fica consciente. Está tão desequilibrado, tão fora do ar, tão cheio de problemas, que muitas vezes, o caso aqui dessas doenças, mesmo a própria doença do autismo, algumas vezes ele foge para dentro do corpo, fica ali escondido. Então ele não está ali consciente, eu estou aqui porque eu vou reparar, né? Com isso, ele está ali numa fuga. Por isso que até o capítulo ali diante da fuga pela culpa também, que ele, na verdade, ele não escolheu, eu vou escolher ficar com essa doença. Não. Ele está aqui, e aí, no caso, ele é levado pelos benfeitores, aqueles que são amigos espirituais que estão ali cuidando da sequência daquele espírito, né? Da evolução. Então, assim, sendo a expiação, no caso, que a pessoa no geral, na grande maioria das vezes, ela deixa de ser um instrumento impositivo para se tornar um esforço consciente e voluntário, com o fim de superar as imperfeições, quando ele está consciente de sua imperfeição. Então, a expiação, na você for no dicionário, é sinônimo de castigo, punição que se inflige a um culpado, cumprimento de penalidade, de sentença, uma correção e um corretivo. Então, é aí nesse sentido que o Espiritismo
considera a expiação um instrumento corretivo para nossas faltas. É para corrigir a falta, não é para punir ninguém, nem castigar ninguém, porque Deus, as leis de Deus, não punem nem castigam. Você vai ter que corrigir de alguma maneira. Então vem uma expiação ali para você, tá? Conseguir acertar, reparar o perispírito, reparar o que fez com os outros. Ela serve para a reabilitação do espírito. A terceira condição para apagar os traços da falta é a reparação, que consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quando dá para fazer para aquela mesma pessoa, é uma coisa. Agora, quem não repara os seus erros numa existência, achar-se-á na existência seguinte em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto o bem quanto o mal lhes tenha feito. E isso acontece em muitos casos, mas também pode não acontecer. Você não encontrar aquelas pessoas de você ter causado problemas na outra existência, agora o que acontece? Nesses casos, a reparação se opera fazendo com que se deveria. Você faz o que se tinha que ter feito e você negligenciou na outra existência. Então, nessa agora, você vai fazer uma reparação cumprindo deveres desprezados, missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, ou seja, trocando os bons por, por bons os maus exemplos que você fez. Então, nesse caso, você vai fazer o melhor bem para todos, né? Então, no caso, precisa ser aquele espírito específico que você vai reencontrar. Pode fazer para todos os próximos que aparecerem. E desse modo, progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. A reparação, enfim, é uma consequência natural do aperfeiçoamento efetivo, pois o espírito, em sua nova posição conquistada, passa a agir no bem, e sua condição será de sua relativa e progressiva felicidade. No livro Desperte e Seja Feliz, da Joana também, capítulo 9, Arrependimento e Reparação, tem um trechinho que falou que o arrependimento sincero constitui elevada conquista do sentimento humano. Amadurecimento da razão e da emoção, ele surge após a análise do erro, com a consequente descoberta da falha pessoal no julgamento, na atitude e na conduta em relação ao trem. Então você percebe que fez algo errado e aí analisou isso. O indivíduo certamente tem o direito de errar. Condição normal da sua humanidade. Prosseguir, porém, no comportamento insano ou danoso significa primitivismo, permanência no estágio do instinto. À medida que o discernimento propele o ser à visão correta sobre a vida, o arrependimento aparece como forma de conscientização e de responsabilidade. O arrependimento, no entanto, não irrompe abruptamente nos sentimentos de quem delinque. Quando isso sucede, pode caracterizar-se como remorso. Então, não é, acabei de fazer, já arrependeu, geralmente passa por uma fase, só quando a pessoa está mais consciente, né? Uma fase chamada de remorso que não vai levar a nada, tem que passar para aquela análise. Então, o remorso logo passa. Então, é que você está com medo das consequências do que você fez, né? Agora, a imprevidência, a imaturidade, a rebeldia conduzem ao crime pela falta de reflexão. Não está refletindo sobre aquilo. Pelos efeitos do orgulho ferido, produzindo estados mentais de desequilíbrio e aturdimento. Então, somente quando a consciência desperta e avalia os danos causados é que o arrependimento honesto toma corpo e domina, buscando meios para a reparação dos males que foram praticados. Por si mesmo, embora seja um passo significativo na elevação do caráter, o arrependimento não basta. Só me arrepender, pronto. Agora não, faça inadiável o dever de ressarcir os prejuízos, de reparar os males praticados. Então, se o ofendido, por esta ou aquela circunstância, não conceder ensejo para reparação, aí foi o que a gente falou anteriormente aí. Isso não se deve constituir impedimento para as ações nobres, que devem tomar curso. Se não em referência à vítima, pelo menos em favor das demais pessoas, fortalecendo-as no bem, edificando-as, ajudando-as a crescer. Somente através da meditação diária dos atos praticados é que o indivíduo se pode precatar das ações infelizes. E quando alguma ocorrer, de imediato, dando-se conta e arrependendo-se, logo se põe a repará-la, impedindo que as labaredas do ódio devorem as possibilidades de reharmonização interior.
E aí tem, acho que no caso Joana termina nesse caso aqui falando: cuida-te de tomar atitudes violentas e refletidas, impondo-te as disciplinas da vigilância e do amor, para assim te poupares ao arrependimento doloroso. Renova-te no bem a cada momento, de forma que a tentação da agressividade e os vícios morais comprometedores sejam enfrentados e vencidos, propiciando-te uma vida harmônica, uma caminhada saudável. Todavia, se caíres, examina a gravidade do erro, arrepende-te e repara-o junto àquele a quem magoaste ou esqueceste de amar. O arrependimento é luz na consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. E para terminar aqui, uma frasinha do livro Jesus da Atualidade, de Joana também, que fala que a culpa assinala a consciência que se abre em chaga viva até a reparação do erro, a recomposição do campo energético agredido. Então aqui eu acho que assim, isso aqui é muito importante, que a gente quase não fala, e eu falo muito, que é você vai lesar o campo energético seu, vai, né, vai dar alterações no seu perispírito. Então a culpa ela vai acabar, você vai ter que reparar o erro e também nisso você vai ter que recompor o seu campo energético. No caso do perispírito, quando ele é afetado, você também tem que, aos poucos, vai recompondo o seu perispírito. Comentário seria que temos que aprender a olhar com compaixão para a nossa imaturidade espiritual. A história do auto-perdão, né, que estamos falando. E compreender nossas, temos que compreender as nossas fraquezas. Se tivermos amor e perdão por nós, estaremos no caminho da libertação do sentimento de culpa. Se assim não procedermos, seremos réus e juízes das nossas imperfeições e ficaremos energizando a culpa, aumentando, que nos levará de forma inexorável à auto-obsessão. Então, é a hora que a gente lembrando aqui, que a gente vai, quanto mais fica guardando aquilo na cabeça, essa ideia, vira auto-obsessão. O auto-perdão livra-nos do sofrimento e também dos transtornos psicossomáticos consequentes. E o finalzinho aqui desse livro do Autodescobrimento, Uma Busca Interior, Joana, no capítulo Auto Perdão, fala: no exame dos insucessos, uma atitude deve prevalecer, a do auto perdão, por considerar-se que aquela era a maneira que caracterizava o estado de evolução no qual a pessoa se encontrava. Então, eu agi errado naquela época, mas eu não tinha conhecimento, nem tinha noção de nada do que eu tenho agora. Então, agora, essa maneira que estava lá é caracterizar meu estado de evolução naquela época. Por conta, se houvesse mais conquistas, teria agido de forma diferente. Mais conquista, mais conhecimento, né? Sem atropelos nem desaires. O auto-perdão é uma necessidade para valorizar a culpa, o que não implica em acreditar haver agido corretamente ou justificar a ação infeliz, não é isso? Ah, eu errei, mas era isso mesmo que eu tinha que fazer naquela época, não. Ou justificar aquela ação infeliz. Ah, eu fiz, mas não tinha jeito. Não, eu errei, mas era outra pessoa. Agora eu estou com outro pensamento. Se eu tivesse com esse pensamento, eu não tinha feito aquilo, né? Significa dar-se oportunidade de crescimento interior, de reparação de prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Ainda tem dois trechinhos aqui, que é tudo pequenininho. Momento, livro Momentos da Consciência. Joana fala: quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a essência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. Assim sendo, a culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos e enobrecedores. Ação no bem, sempre ação no bem. Lembrando. Fechando aqui, num trechinho do Mundo Maior da André Luiz, que eu achei muito legal, que eu gostei, que tinha bastante a ver também, que é a natureza. Representação da inesgotável bondade, na verdade, da representação de Deus, né? É a mãe benigna que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Então, só depende de nós, como sempre, toda essa caminhada nossa aí, né? Agora vamos lá ver aí o que vocês vão comentar aí desse trechinho. Tem 10 minutinhos para te comentar, 12 minutinhos. É interessante, né? Essa transformação que o espírito passa entre o remorso, a culpa.
E às vezes a gente tem experimentado algumas doenças que quando a gente chega numa terapia, num profissional da área de saúde mental, ele logo identifica a culpa como uma das causas, né? Possíveis causas, no caso, daquele processo que você está vivenciando de dor. E aí, quando você reavalia, você vê que realmente tem uma culpazinha guardada. E como ela te sabota, age contra você, contra o seu organismo, e a gente sofre bastante. Aí eu imagino a gente trazer isso de uma encarnação anterior. É uma marca muito dolorida, né? Que às vezes deságua em diversas doenças que a gente conhece aí, autoimune, que a gente não entende o porquê que o organismo reage de uma forma tão destruidora, né, contra a sua própria natureza, né, a constituição do nosso organismo, e a gente fica pensando, gente, mas o que é que eu fiz? A autoculpa, é uma punição inconsciente. Eu lembrei daquele iceberg que você colocou aí, que o inconsciente ele traz todo aquele transtorno que a gente não conhece, a gente não se conhece. Por isso, talvez a gente ainda não tenha aprendido a fazer a autocura com tanta facilidade, né? Porque a gente ainda carrega culpa e acha-se merecedor daquele sofrimento, daquela dor, como uma forma de punição, de autopunição para as nossas vidas, né? Que não deveria acontecer. Joana mesmo acaba de falar. A gente tem que seguir, mas a gente não consegue, né? É como se fosse uma mancha na roupa que não sai. E a gente fica revivendo, mesmo que inconsciente, mas revivendo através das nossas dores e das nossas doenças psíquicas. É muito interessante isso. Exatamente, falou tudo, Rose. O iceberg, a Sandra não viu aí, foi o que coloca a gente lembrar essa figura. Eu vou colocar até de novo aqui rapidinho, que entrou a Sandra Pereira para ela ver. Essa figura, ela mostra assim, como a gente coloca, a gente não tem noção do que está escondido. Então tá aí, ó. Nós temos só 5% aqui, que é a mente consciente. 95% está lá do conteúdo da vida presente e outras vidas. Na mente inconsciente. Então, aqui dentro que estão emoções, memórias, recalques, fuga, medos, lembranças, fantasias, compulsões, desejos, agressividade, outros sentimentos que a gente tenha, né? Raivas outros, vamos dizer, outras emoções aí. Agora, na parte consciente, que é onde está, que a gente fala que é o ego também, né? Tem as reflexões, os pensamentos, as sensações. Mas é só esse pouquinho aqui que aparece. Porque o self é tudo isso. Tanto a parte inconsciente quanto a parte consciente. E aqui nós temos só o que a gente consegue, vamos dizer, ver. Realmente a gente tem muito que aprender. E o autoconhecimento serve para ajudar a catar alguma coisinha daquele que está ali para baixo, a gente identificar alguma coisa. Pelo menos no momento que a gente vai e reage, né? Porque a gente sabe que o autoconhecimento, o conhecimento, ele vai, na grande maioria das vezes, a gente vai conseguir entender quem a gente é na hora que a gente vai reagir numa situação com uma pessoa, com outra coisa que vai dar aquele gatilho e aquilo sobe lá de baixo do subconsciente e no inconsciente aparece numa reação nossa, que a gente nem até a gente se surpreende, né? O que é mais, gente, desse texto aí? Terminamos aqui, né, pelo menos o início do drama de Carlos. O próximo capítulo vai ser outra pessoa. Então, aqui em relação a esse aí, vamos. Vai, lógico que vão acontecer as obsessões mais lá pra frente, mas sobre a situação dele básica, fechamos aqui hoje. Su, eu me lembrei da história, tá lá no livro Mensageiros, do André Luiz, a experiência de Joel. Eu recomendo a leitura do capítulo que fala da história do Joel, porque ali tem a descrição do resultado da culpa pelos erros que ele cometeu. E ele, no mundo espiritual, estava muito debilitado devido à experiência, né, que é contada no livro, a experiência que ele viveu, né, quando ele reencarnou com um objetivo, né, de reparação de muitas coisas, e ele teve uma sensibilidade um pouco mais aguçada, e ele usou essa sensibilidade indevidamente. E aí ele causou uma série de
de, de distúrbios, e essa culpa, quando ele foi para a vida espiritual, é, causou inúmeros transtornos para ele. Ele conta essa história para o André Luiz nesse capítulo. É muito interessante, porque ali você tem uma visão do que é o resultado espiritual desse sentimento, né, destrutivo. Porque você falou ao longo do estudo, né, que existe aquela culpa, né, que destrói, né, e aquela culpa que faz com que a gente se regenere, né. E também me lembrei, uma vez eu assisti uma palestra, se não me engano foi do Simão Pedro de Lima, em que ele fala que quando ele fala do arrependimento, do remorso, da culpa, ele fala da experiência do apóstolo Pedro, né, que negou Jesus, né, no momento crucial, e no entanto ele trabalhou aquela culpa que ele sentiu, né, natural, mas o que demonstra a grandeza do seu espírito, né, a sua grandeza espiritual, porque ele trabalhou essa culpa terrível, né, em prol de para se, né, se redimir daquilo, ele se transformou num dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus. Então ali está o exemplo também, né? As coisas todas que aconteceram com os apóstolos, porque são, né, espíritos evoluídos, né, espíritos de grandeza, eles trouxeram esses ensinamentos para a gente nessas histórias que aconteceram naquele período. Então, eu fiquei muito impressionada quando eu assisti essa palestra, que eu é, entendi. Então, toda vez que eu tenho qualquer sensação de culpa por qualquer coisa, eu me lembro de Pedro, dessa história que o Simão Pedro de Lima contou, né, sobre o apóstolo Pedro, e isso me ajuda a ficar forte, né, diante das dificuldades. Achei muito legal isso. Assim, essa história do livro dos Mensageiros, eu recomendo mesmo a leitura, porque a experiência que ele conta ali é muito legal para a gente visualizar a nossa situação espiritual, né? É muito importante que a gente, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, né, que a gente tenha essa maturidade, né, de interpretar, né, como você falou, lá atrás nós fizemos coisas que hoje, com a nossa consciência modificada, a gente já não faria, né? Então a gente pensa até isso, né? Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu poderia, né, ter feito. Não vai adiantar esse pensamento. Então, se a gente tem a maturidade de entender isso, a gente se renova, né? Como tantas histórias que nós temos aí, né, nos dias atuais, de pessoas que se renovaram e que se transformaram suas existências, né? É isso. Aprender com o erro, né? A gente errou, a gente aprendeu, não vou repetir, aprendi com o erro, né? O que você está falando. Em relação ao Pedro, não foi à toa que o Pedro falou que o amor cobre a multidão de pecados, que ele mesmo viu isso na prática, né? No dia a dia, na vida, foi fazendo foi se tornando tarefeiro lá no Evangelho, e aí também nos traz mais uma frase para que a gente tenha na mente sempre, né? Para justificar nossos erros, para a gente lembrar que a gente pode fazer o máximo possível, né, doando o nosso amor, que assim pelo menos a gente está, ao mesmo tempo que a gente está ajudando o próximo, também estamos nos ajudando. Em Eu, relação ao Joel, foi interessante você falar também, porque assim, para ficar claro isso, que o espírito, ele vai ficar no plano espiritual, quando a gente sai daqui do corpo físico, nós vamos para o plano espiritual, como nós somos, né? Às vezes um pouco mais perturbado ou não, mas nós vamos estar lá do jeito que a gente é, que a gente pensa. E aí, essa história da culpa, lá. A culpa fica lá, e isso também, o Miranda fala muito isso, Bezerra fala às vezes. Isso também vai destruindo o seu perispírito.
de acordo com o que você vai colocando aquela ideia fixa. Tem um outro exemplo também, lá no livro do Memória Suicida, que o cara que enforcou a amante, ele mata ela, ele mata primeiro a amante e depois ele se enforca. Então ele era suicida, mas também foi homicida. E ele fica repetindo o tempo todo no plano espiritual. Ele tava lá, o perispírito dele estava inteirinho. E ele repete várias vezes, ele eu não tenho merecimento de ter mãos. Eu não posso ter mãos, porque foi com a mão que ele usou para matar e coisa e tal. E eu não mereço ter mão, não mereço ter mão. Ele fica nessa monoideia o tempo todo. E é lógico que aí ele foi deteriorando o perispírito, ele poderia não ter essa, vamos dizer, focar nisso e ter uma outra reação. E aí ele renasce com várias deficiências, lógico, mas além de tudo ele ficou sem as mãos, porque foi ele mesmo que foi forçando. Então a gente vai já deteriorando o perispírito na hora da erraticidade, e aí você, com aquilo, como fala aqui, o Carlos trouxe no perispírito. Ele tinha culpa lá no plano espiritual, ele traz para cá, e aí fica tudo gravado e começa a dar as alterações orgânicas e fisiológicas, e todas, psicológicas e psiquiátricas que forem. Então, lembrar que a gente também, o que a gente passa lá no plano espiritual, naquele momento que já falaram mais vezes, que o espírito errou, ele foi levado como escravo e fica naquelas regiões inferiores. E aí a pessoa fica muito pior, ela estava desequilibrada, mas fica tão sofrida e tão destruída a mente dela que ela, para encarnar depois, ela vai estar com outras consequências, né? Essas coisas assim. Então, gente, vamos acabar, que são 9 horas, né? Tudo tá muito bom, mas tá na hora de acabar. Então, Carla, faz a nossa oração para terminar. Passo. Eu ia só. Eu esqueci, quando eu estava terminando de falar, eu esqueci de falar isso, que sobre o conhecimento, né? Quando a gente adquire o conhecimento, aí eu lembrei, eu já falei algumas vezes isso, do vídeo do Amigos da Luz, o terrível livro dos espíritos. É, Assistam, porque a personagem liga para o amigo e fala: Não, não está nada bem. Porque quem mandou você me apresentar o livro dos espíritos? Agora eu não posso mais fazer o que eu fazia antes. Olha, é muito legal esse vídeo. Depois a gente coloca na descrição para vocês assistirem. Bom, gente, então vamos à nossa oração, né? Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos nesse estudo maravilhoso que nos auxilia e que nos fortalece para as nossas lutas diárias. Abençoe, Senhor, esse estudo, essas obras, esses espíritos maravilhosos que nos auxiliam, a todos os irmãos e abençoe também ao nosso propósito de nos melhorarmos. Que esses estudos possam chegar a quem precisa, que possam auxiliar também a todos que alcançarem para quem esse estudo chegar. Que assim seja, graças a Deus. graças a Deus, gente. Um beijão. Até terça-feira que vem. Boa noite para todo mundo. Tchau. Boa Boa noite, noite. gente. Uma Boa boa noite, noite. Su, Boa obrigada, noite. gente. Obrigado.